Dedê. Também. É o revolta dos microfones. Tem que ligar o microfone do Pavinato. Revolta dos micros. Cadê? Mas não tem? Não temos? Infelizmente. Isso aqui, filma o Delari ali, ó. Delari Productions. Delari resolve. Delari resolve. Olhando pro infinito. Qualquer BO, você fale com o Delari. Delari olhando pro nada e pensando em tudo. Bom, é o equipamento da Tupi, velho. daqui a pouco a gente coloca. É difícil É fazer. difícil. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Thiago Pavinato. Pra Vivi, pra vovó e pra família inteira brasileira. Toda a família brasileira. Sem meia hoje. Ô, Pavinatão, você tá muito chique, elegante. Eu sempre acho que você que tem... Parece um gerente da Zara, sabe? Que é aquele cara que te atende Mas com não, categoria. Isso aqui que não dá pra comprar na Zara. Não, isso é verdade. Mas pode ser na Zara da Europa. Não, também não. Também não? Ou na Zara. A Janja consegue comprar? A Janja que trouxe. Se a Janja não consegue comprar, quem que consegue? É na loja da Janja. Aliás, Cirque du Soleil, o Brasil tá a economia do Brasil tá em maior perigo que ela já enfrentou. Aí, ó. Com essa viagem que ele vai fazer para Paris, pro Vaticano e para Paris, com a Janja, vocês sabem que o Palácio Presidencial em Paris fica na rua do Faubourg Saint-Honoré. Esta rua, querido, ficam as marcas mais caras. Chanel. Imagina a dona Janja com cartão corporativo ali. Vai voar. Exatamente. Olha o perigo para a economia. O Lula vai se encontrar com o Macron, né? E depois vai. E é com o Papa, mas agora o Papa. Acho que o Papa, o Papa foi. Tá. O Papa deu migué. O Papa meteu um atestado. O Papa meteu um atestado. Deixa eu falar uma coisa. Você tem muita influência na política e eu sei que você tem seus contatos. E tá me parecendo uma série clássica, o House of Cards. Eu queria que você destrinchasse pra gente. O House of Cards bem vagabundo. Bem vagabundo. Você tá vendo o que tá acontecendo? Vamos começar primeiro com o Dallagnà. Que o Dallagnà foi abandonado, né? E depois o Lira. E o Dallagnà? Apaixonada por você, abandonada por você. A Fafá de Belém vai cantar a trilha dele. Dallagnà, ó. O que aconteceu ontem na Câmara, né? A Câmara caçou o deputado. Não, a Câmara não fez nada. O que acontece? Exato. Quando tem um ato de mesa, o que é ato de mesa? Tem um monte de norma para regular o funcionamento da Câmara dos Deputados. Acho que é a Câmara 5, deve ser a 5. E um desses atos é o ato de mesa número 37 de 2009. Esse ato de mesa, ele regula o funcionamento da casa nos casos dos deputados que são condenados por quebra de decoro e que têm o seu mandato cassado nas hipóteses do artigo 55, incisos 4 e 5 da Constituição. Tá. É isso, para isso que serve esse ato de mesa. Perfeito. O que aconteceu com o Dallagnà? Ele teve o mandato cassado. Então, para que isso se processe na Câmara, se aplica o ato de mesa 37 de 2009. Esse ato de mesa, ele diz o seguinte: nos casos da cassação que se dão na forma do artigo 55, inciso 4 da Constituição, a corregedoria ela pode analisar, ela pode debater se essa cassação ela é viável ou não, se ele perde o mandato ou não. Mas nos casos do artigo 5, do inciso 5 do artigo 55 da Constituição, esse ato de mesa diz que a corregedoria cabe apenas homologar, apenas declarar. Tá. Ela não pode mudar o curso das coisas, ela não pode mudar a decisão do TSE. Então o que aconteceu com o Dallagnà foi isso. Foi isso. O ato de mesa, no caso dele, como ele perdeu o mandato com base numa hipótese do inciso 5 do artigo 55 da Constituição, a mesa não podia fazer nada. Mas, uma vez que ele perdeu o mandato por conta de um desrespeito à lei, porque o que o TSE fez, ele desrespeitou os princípios gerais de direito, ele respeitou a jurisprudência, ele desrespeitou a doutrina do direito, ele desrespeitou a própria lei. Então, se o judiciário desrespeitou as próprias normas para cassar o mandato, por que a Câmara não poderia, com o ato de mesa 37, exatamente fazer ali uma interpretação maluca e salvar o mandato dele? Verdade. Mas isso aí, a gente tá falando muito aqui, vai se estender, né? A sua percepção é que vai chegar no Moro, vai chegar em outros políticos também da direita. Não tem porquê, não teria porquê. Mas estão falando o quê? Quando a gente não tem direito, pode chegar em todo mundo, pode chegar até a mim, que eu não tenho mandato. Sim, mas a sua percepção, você acha que vai ou não chegar nessa turma? Inclusive, no mesmo caso do Bolsonaro, que agora 22 de junho também vai tentar tornar... Eu gosto de ter percepções lógicas. Pela lógica, uma vez que
O direito é a lógica do que pode e o que não pode. Perfeito. Uma vez que a lógica foi derrubada, não havendo lógica, pode chegar, é claro. Exatamente. É claro. Pode fazer qualquer coisa. Exatamente. É igual Agora, o Skyhook. no Você caso já viu do a teoria do Skyhook? Skyhook, não. Se você acredita que tem um gancho no céu, você pode pendurar qualquer coisa. Então é muito usada na filosofia da ciência. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Isso é bonito, hein? Tem o... filosofia da ciência. Vou pendurar minhas contas. Na Skyhook. No Skyhook. O Marinho, Rogério Marinho, tá também com um BO. Tá. No caso dele, você acha que não, não vai O dar Rogério nada. Marinho, bom, ele foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então ele tem recurso ainda para o TSE. Tá. Aí vai depender da velocidade. Como ele é um grande nome da oposição, o Rogério Marinho tem um complicador. Por quê? Porque o Pacheco, que é o presidente do Senado, ele tá Pachecão. pleiteando. O sonho dele é ser ministro do STF. Sim, Todo do mundo Pacheco. sabe. Sim, E ele sim. tá contando. Ele está contando na intimidade dele que ele vai ser o próximo nomeado. O próximo nomeado vem daqui a 100 dias. Daqui a 100 dias a Rosa Weber aposenta. Vira Rosa dos Ventos. Aí o Lula vai indicar um novo. Não sei quanto tempo ele vai demorar, mas daqui 100 dias o Lula vai poder indicar um novo nome e o Pacheco conta que é o dele. O que acontece? Vai ter que ter uma nova eleição para a presidência do Senado, talvez. Talvez, não se sabe. Exatamente. Porque eu falei, acabou a lógica, não tem mais Exato, lógica. não tem se mais. sabe se o vice-presidente vai ficar no lugar dele, Quem é o vice? ou eu não sei quem é. Eu não lembro o nome desta pessoa. Ele tem O feito Pacheco tanto também não pelo lembra, Brasil. fica muito tranquilo. O ilustre. Ele Pacheco tem também não feito sabe. tanto pelo Brasil, né? Eu não sei nem se tem, para falar a verdade. Porque a gente não vê nada. Presidente, o que o presidente faz? Não sei também. Enche o saco. Não faz o que deveria. É a que chance do Moro. lutar Sim. pela vigência das leis, porque ele é chefe do Congresso. Perfeito. Né? Agora, se tiver uma nova eleição, talvez, o Marinho ele ganha uma projeção maior dentro do Sim. Senado. Então eu não sei como é que tá esse jogo. Pode ser que eles acelerem isso do TSE do Marinho, mas eu acho pouco provável. Já no caso do Bolsonaro, que é o maior absurdo. Isso é dia 22 de junho, né? 22, Dia né? 22. hein? 22. Né, o grande sarcasmo do ministro Alexandre de Moraes marcou para o dia 22, né, simbólico, né, usando Sim. o número de campanha do Bolsonaro. E o Bolsonaro está sendo acusado do quê? De crime eleitoral. Que crime é esse? Abuso de poder político. Por quê? Porque ele fez uma reunião com embaixadores para falar coisas antidemocráticas quanto ao sistema eleitoral. Ponto. Tá. A acusação é essa desse processo. Mas tem um problema. Não existe crime de abuso de poder político no Código Eleitoral. Não tem. Não tá lá. Não tem, não, Não tem um parágrafo. E o princípio da democracia, no que se trata em direito que condena alguém, não direito penal. Penal por quê? Porque ele aplica uma pena, uma condenação se você cometeu aquilo que está descrito como crime. Não existe crime sem lei anterior que defina alguma coisa como um crime. Então, se eu cometo um ato, se não tiver uma lei antes de eu cometer esse ato dizendo que esse ato é crime, não é crime. Se essa lei surge depois, também eu não cometi crime, porque só é crime se a lei é anterior ao meu ato. Tá. Então não há crime sem lei anterior que defina algo como crime, nem pode ninguém ser condenado sem que a condenação exista antes, junto com a lei que defina como crime esse ato. Então, abuso de poder político não é. E o próprio TSE sabe que não é, porque alguns anos atrás o Fachin, ele encampou uma tese no TSE dizendo que alguns deputados da bancada evangélica deveriam ser cassados. Por quê? Porque eles foram eleitos com abuso de poder religioso, porque um grande bispo, um grande apóstolo, um grande nome, né, de pentecostal, não é pentecostal, quando ele pede, na verdade ele exige o voto e essa pessoa está eleita. E como esta questão do político, né, polis é coisa da polis, político é coisa da polis. Polis, na democracia ateniense, era onde os atenienses viviam. A polis, naquela época, ela englobava tudo. A tua vida religiosa, você não podia ter outra vida religiosa a não ser a da polis, a particular, a pública, a econômica, tudo. Boa. Hoje, na democracia, a gente tem várias polis. Na minha vida, eu tenho a minha polis religiosa, a minha polis de trabalho, Perfeito. a minha polis pública, a minha polis privada. Então, o campo da polis religiosa hoje é um campo político, se a gente meu amigo. pensar no significado da palavra. Então,
o Fachin queria que deputados evangélicos eleitos com essa base de abuso de poder político que é expresso no abuso de poder religioso, eles fossem caçados. O próprio Alexandre de Moraes derrubou essa tese na época. Certo. Porque não há na lei crime de abuso de poder político. Na época então, derrubou e agora Exatamente. voltou. Então, se ele for ser coeso com os próprios votos dele, ele não vai caçar. E tem uma outra coisa. Da semana passada para hoje, nesses últimos 7 dias, aconteceu muita coisa. Se o Bolsonaro quer ser... Estão tentando degolar o Bolsonaro com base no fato de que ele se reuniu com embaixadores para falar coisas antidemocráticas. Que pena merece o Lula? Pena de morte? Pelo amor de Deus, né? Pena prisão perpétua? Porque ele encontrou o Maduro e falou tudo aquilo que a gente sabe. Olha, a gente vai abordar esses assuntos aqui. O Pavinato ele é um professor, por isso que ele ensina também de uma forma didática. A gente vai fazer um break e daqui a pouco a gente está de volta aqui na programação da Rádio Jovem Pan. Boa. Diga lá, só pra dizer, o veneziano Vital do Rego, do MDB, que é o vice do Pacheco. Trouxe a informação. E tem dois, não é um vice, não, tem dois. Dois vices? Então Diga lá, tem Betão. muitos vices. Então cai um pouco o risco do Marinho ser caçado. Você acha? Porque o perigo era ele se submergir, né? Como liderança. Ele teve 32 votos. E nessa questão do Dallagnol, você acredita que talvez pare por aí? Porque todo mundo tá com medo. Todo mundo fala assim, vai vir um por um. Vai chegar uma hora que vai ser o Nicolas, vai ser o Zambelli, o Moro. Você acha que isso daí foi um aviso? Falar, ó, vocês ficam na miúda, vocês baixam a bolinha, porque... poderá ser o próximo. Assim como foi com o Léo Lins. O Léo Lins, pra servir de exemplo pros outros comediantes, ó, não é com tudo que se faz piada. O humor tem limite sim pra nós aqui. É claro, não foi fácil dos ministros do TSE aceitarem essa tese, que é uma tese que não é uma tese, na verdade. Pelo amor de Deus. É uma clara afronta à lei. Houve uma movimentação, houve até como é que eu posso dizer? Houve um media training da assessoria do ministro Benedito Gonçalves para os outros ministros, para que eles compreendessem a sutileza da tese para caçar o Deltan. Isso fontes confidenciais, mas assim, 100% confiáveis. 100% confiáveis. Então, isso já foi um sinal de demonstração. Olha, quando a gente quer, a gente derruba a lei. Faz um malabarismo aqui. Pro Deltan voltar, só existe uma saída. Tem 2 recursos ainda, né? Tem os embargos de declaração, que não vão dar em nada, que é o recurso que você faz depois da decisão. Fala assim, olha, a tua decisão aí tem contradição, por exemplo. Então, você corrige. É difícil, né? Os embargos de declaração que mudam o resultado de uma sentença, de uma decisão, são ínfimos. Não chega a 1%. Né, de todas as decisões judiciais. Aí depois tem o recurso pro Supremo Tribunal Federal. Aí, meu amigo. Mas é que a verdade é a seguinte. Mas eu vou te falar uma coisa. No Supremo, me diga que está dando muita audiência. Nós temos 10 ministros hoje no Supremo. 10 ministros. 3 estão no TSE. Certo. Se a gente for pensar pela lei, esses 3 não poderiam votar. Exatamente. Então ficam 7. Tá. Exatamente. Destes 7, 3 estão propensos a reverter esta decisão. Será? Se mais um reverter, essa cassação pode cair no STF. O problema é se esses 3 que votaram no TSE votarem lá, o que é um absurdo. Não dá pra você cobrar um escanteio e cabecear. Exatamente. Duplo, né? Exatamente. Mas acabou a lógica, não tem lógica. Exatamente. Mas existe essa movimentação. Já tem um placar de 3 pró-Deltan no STF. Que eu vou te falar, que é o Cássio Nunes Marques, que é o André Mendonça, o Fux. E tem mais um que ainda não é certo. Mas se ele tiver um placar de 4, a decisão dele se reverte. Agora, se não se reverter no STF, isso só se resolve pela lei. Aí o Congresso tem que aprovar uma alteração na letra Q do inciso 1º do artigo 1º da lei eleitoral, para dizer que não se aplicam nessas hipóteses procedimentos administrativos como sindicâncias e reclamações disciplinares. Aí esta lei retroage e ele volta com o mandato dele.
Olha só. Opa, caramba. Ouviu aí? Aula que ele dá o artigo, o número e a página, 26. Só quero saber se o Dallagnol anotou. Opa, Vivi, você acha que tem aquela frase, aquela famosa do escritor Martin Niemöller lá? Sim, sei. Os socialistas não foram buscar os católicos. Ele falava dos nazistas, né? Ontem levaram o meu vizinho católico, como era no católico. Você acredita que isso é similar? Aconteceu com a questão dos influenciadores. Começaram com os influenciadores, aí foram para os humoristas, aí foram para o político. Você acredita que teve a mesma filosofia? Tudo isso que estão fazendo agora começou lá na tal das fake news? Sempre, isso vale ainda. Isso, na verdade, começou isso começou na Lava Jato. Na Lava Jato. Teve abuso na Lava Jato? Teve. Mas o que está sendo discutido do Deltan não é Lava Jato, é direito eleitoral. Tem que se separar as coisas. A gente não pode pegar o que ele fez na Lava Jato e levar para o campo eleitoral, porque no campo eleitoral se discute a eleição, não o que ele fez no passado. A Lava Jato, ela cometeu alguns abusos. Cometeu. E muita gente comemorou porque, afinal de contas, era o Lula que estava indo para a cadeia. Rapidamente, com licença, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan e o Pavinato está dando uma aula falando do Lula. Muito obrigado, que a única coisa que eu dou ultimamente é aula. É verdade? É verdade. A gente vai resolver esse problema com o Sami, que tem uma sauna que a gente adora. O Sami vai te indicar a sauna que ele vai. Ele, mas aí... Cabra show. Aí ele tava... Pargata, alguma Era coisa. o Ruivão da sauna. Ruivão da sauna. Eu ficava com o saco já. Mas continua, desculpa. Sauna de Braille. Enfim, do que eu tava falando? Tá falando do Lula. Mesmo? Do Lula. O direito, assim, não importa quem tá certo ou quem tá errado. Não importa se você gosta ou não gosta da pessoa. O direito tem que prevalecer. Certo. Porque o juiz muda. Porque as partes mudam. O poder muda. Agora, o direito ele tem que ser sólido. Porque ele tem que ser o mesmo para todo mundo. Então, da mesma maneira, antes que eu criticava a prisão arbitrária, a título de prisão preventiva para obtenção de delação de gente para entregar ao Lula, hoje a minha crítica é a mesma. E eu tenho a plena tranquilidade de falar que o que estão fazendo com o Mauro Cid é tortura. Porque não tem requisito para prender o Mauro Cid, mas ele está preso para arrancar em delação contra o Bolsonaro. Sempre tenta achar uma pauta. Era um negócio lá da vacina, do negócio... O direito ele tem que estar acima da direita e da esquerda. Porque se o direito não estiver acima de direita e de esquerda, a gente vai estar sempre nesta situação de merda e a gente vai estar falando, eu não ligo porque ele é petista. Exatamente. Mas daqui a pouco... Eu, que sou de direita, vai vir e não vai ter ninguém para olhar por mim. Exato. E sempre tem um interesse por trás. O interesse, e como você falou do comediante, isso é muito interessante. Tem um escritor cubano, o nome dele é Reinaldo Arenas. Ele é gay e ele viveu o começo da Revolução lá de Cuba. E ele falou que o que o comunismo dos Castro fizeram, uma das medidas mais chocantes foi aniquilar o humor. Porque aniquilar o humor é essencial para você formar uma ditadura. O humor, até em Amos Oz, que é o maior escritor israelense da contemporaneidade, morreu há pouco tempo, ele proferiu uma palestra na Alemanha, em 2006, se eu não me engano, ele chamava Como Curar um Fanático. Ele fala que o grande desafio do século XXI é a luta de todos nós contra qualquer tipo de fanático. Seja político, seja religioso, seja identitário, tudo que é extremista nós devemos lutar contra. E é muito difícil nós vencermos democraticamente um extremista. E que isso só é possível fazer através do bom humor, porque nenhum fanático tem humor. Muito bom. Essa é a importância do humor. E é a base desse humor judaico aí que você está citando, que vem do stand-up também, de se sacanear. A gente não pode mais se sacanear, e inclusive sacanear os outros, pior ainda. Né? Exato. É mais fácil você cometer um crime e falar uma verdade do que contar uma piada. Porque no caso do Léo Lins, a pena se agrava por ser piada. É mais fácil o advogado dele falar que o que ele estava falando no palco era sério do que falar que é piada. E era a função do bobo da corte que podia falar pro rei as verdades. E todo mundo dava risada. E agora, se a gente falar pro rei, se fizer uma piada com o rei... A presidenta, né, que é o apelido que a primeira-dama ganhou lá em Brasília, é verdade. O Congresso a chama de presidenta. Presidenta. Ela chegou numa das viagens de Lula, foi para um ministro que foi levar um problema para resolver, ela falou, olha, não leve esses problemas pro presidente, não.
Que aqui não, eu não quero que ele fique estressado. Interessado. Então ela tá meio rasputina. Ela não deixa chegar o BO pro Lula. É a rasputina, ela faz o filtro. Aí é um perigo. Tá procurando um quarto maior no avião também. Né? Isso é um estresse, imagina, trocar o avião. Imagina que dificuldade que é, Sammy. Você tem um avião maior e você não achar um quarto. E quantos aviões você conhece? Imagina, procurar. Agora, se a cama do palácio custou 45, quanto custará do avião? O Sammy sabe, esse avião. Quanto custará do avião? Porque deve ser uma cama, na turbulência ela deve ficar firme. Eu discordo de vocês. Eu acho que deve ser uma beliche simples. Acho que é isso. Uma beliche? Opa, Vivi. E o Lira? E essa história do Lira, do vai e vem, tapa nas costas, uma hora investigada, depois não é, depois faz um acordo, fala do Dino, depois dá uma passadinha no só um acelerão. O que aconteceu com o Lira? O que aconteceu com o Lira? O que aconteceu com o Lira é que a lei foi observada. O pacote anticrime que foi aprovado em 2019, de anticrime não tem nada. Né? É que os títulos são bonitos das coisas que se maravilhoso. O Lula põe título bonito, democracia, isso eles fazem muito bem. É lindo, é lindo. Sim. PEC do fim do mundo. Nossa, você põe no papel, é uma maravilha. Mas você vai ler, porque ninguém lê. Não lê. Só lê a manchete. Só a manchete e não lê a primeira parte. Aconteceu, virou manchete e acabou por aí. Deu prefácio, mas acabou por aí. Liberdade, o pacote anticrime, ele é um pacote pró-criminoso, na verdade. Ele estabelece tanta rigidez, tanto prazo, tanto detalhe a ser observado no processo, desde a investigação até todo o processo penal e a fase do julgamento, que se um desses detalhes é rompido, o processo tem que ser anulado, a investigação tem que ser anulada. A pessoa não pode ser condenada. É por conta deste pacote anticrime de 2019 que a gente viu o André do Rap ser solto. Perfeito. E então não foi o Marco Aurélio Melo que soltou, foi o Congresso que soltou. É uma puta história triste. Né? Devolveram o helicópero do cara que estava ajudando, né? Fazer. Mas helicóptero cara sumiu, justo. Tava no hospital. Não é, ele estava ajudando os outros a levarem cocaína, não era nem dele, era uma boa ação, né? Que ele tava fazendo. Justo. Bom, enfim, eu não sei o que aconteceu, mas não foi o Marco Aurélio Melo que soltou, foi o Congresso. O Congresso aprovou a lei. Então o que aconteceu com o Lira? Aplicaram o Código de Processo Penal com base nas alterações que foram feitas pelo pacote anticrime e não aconteceu nada com ele. Só que quando se trata de alguém que é ligado ao Jair Bolsonaro, aí a lei não existe. Então essa aplicação seletiva da lei é muito pior do que não existir lei. Aliás, uma ditadura que pune e que castiga todo mundo de maneira equânime é muito mais justa do que isso que a gente tem aqui hoje, porque não é democracia. Quando a gente não aplica o direito para todos, não há democracia. É pior, é muito pior do que uma ditadura que castiga todo mundo de forma igual. Ô Pavinato, você acha que depois que, se acontecer o Bolsonaro ser inelegível, você acha que eles estão esperando isso para o sistema começar a queimar o Lula ou não? Olha, é uma possibilidade. Mas aí nós temos um detalhe. Nós precisamos lembrar que o Augusto Aras, o famoso onde está o Oli, porque ninguém acha quando ele não quer. O Augusto Aras, ele vai sair da PGR, a Procuradoria-Geral da República. É tão procuradoria que você tem que procurar o procurador. O procurador. Mas vamos lá. Você não acha? Qual é o PGR? O PGR é um dos personagens, é a autoridade talvez a mais importante do país. Porque se ele não quiser, nenhum presidente, nenhum ministro do presidente, nenhum ministro do STF responde processo. Ele engaveta. Sim. Então depende dele. Tudo que pode derrubar em sede do Poder Judiciário, porque o Congresso também pode com impeachment. Mas no Judiciário, para levar para o STF, tem que passar pelo PGR. O PGR vai sair. Ele está tentando ficar. Já mostrou a lealdade dele, né, fazendo tudo isso que fez, mudando entendimentos que ele tinha para prejudicar a oposição ao Lula. Mas talvez venha aí o irmão do Flávio Dino para a PGR.
irmão do Flávio Dino, ele é candidatíssimo a PGR. É sério? Não, mas isso já é de praxe, né? Aí o PT você imagina os amigos, a família. Você imagina o irmão do Flávio Dino no PGR. Quem que toca no Lula? Família Dinossauro. Exatamente. E também tem, é claro, tem sempre um candidato permanente fixo para qualquer cargo jurídico, que é o Bessias. O Bessias? O Bessias da ligação. Ô, Lula! O Bessias é advogado-geral da União. Mais rápido que o Bessias. Pô, o Bessias. O Bessias, ele pode ir pra todo canto. Da carta, quem não lembra da carta? O Bessias Bessias pode ir pra todo canto. Logo, meus queridos, se mudar o Aras, porque o Aras é ainda meio molão. Tá. Né? Porque a subprocuradora-geral da República, ela é muito melhor que ele. Aliás, devia ser ela. Né? A Lindor Araújo, né? Ah, mas ela também tá... Não sei, mas ela é melhor que o Aras. Boa. Mas o Lula não vai respeitar a lista tríplice, ele vai escolher quem ele quiser. Então, se ele colocar um amigo, nada vai chegar. Mas não é mais surpresa. E aí a pergunta é a seguinte. Qual é a pergunta? Vou anotar a pergunta. Para responder a sua. Será que vão rifar o Bolsonaro, fritar o Bolsonaro, para depois fritarem o Lula? Aí a resposta tá aí. Sim. Se o PGR for um amigão, como é que o judiciário vai fritar o Lula? Exato. Não tem como. Aí é que eu quero ver se a gente tem direita no Brasil para peitar o PGR. Sensacional. E forçar o STF, provocar o STF a tomar uma decisão semelhante. Porque se o Bolsonaro ficar fritado por conta da fala antidemocrática com os embaixadores, o Lula tem que ser fritado pela recepção do Maduro. Vila, pelo amor de Deus, recebe o Maduro. Pelo amor de Deus, deixa o bolsonarista falar. Aí só terminar uma coisa. Eu pergunto, mas será que alguém do Congresso vai fazer isso, já que o próprio Voldemort da Costa do Neto, cara metade. Voldemort da Costa Neto, já falou assim, tá certo mesmo, tem que... O Deltan ultrapassou a lei, o Moro e ele tem que pagar. Teve excesso. O Bolsonaro tá na mesma situação que o Deltan. Como assim? Se o Valdemar da Costa Neto achou justo acontecer isso com o Deltan, a hora que acontecer com o Bolsonaro vai ser o mesmo. E você acha que ele tá querendo se desvencilhar dessa turma de Bolsonaro? É o que parece. Eu tentei falar ontem aqui, mas a turma não deixou. Ô, louco, bicho. É o que parece, é o que parece. Não até veio mesmo hoje porque esse arrobo do Voldemort Costa Neto, né? Voldemort Costa Neto. Ele Vavá. Foi ruim essa piada. Não, né? foi boa. Obrigado. Analogia boa. O Karnal esse arrobo dele de respeito à lei. Não, tem que respeitar a lei é dura. Eu não quero que aconteça, mas é a lei. Há que se lembrar que ele não cumpriu um dia da condenação que ele recebeu em 2013, no julgamento do Mensalão, que ele recebeu 7 anos e pouco de prisão, não ficou preso um dia, ficou entre semiaberto e aberto domiciliar, e em 2016 ele foi indultado pela Dilma. Sim. Por isso que o cara tá criticando. Esse aqui, apreço desse dele pela lei. Quando ele fala que eu tenho apreço pela lei, pra mim é a mesma coisa quando o Lula fala que tem apreço pra pobre. Exato. Sim. Mas aí que tá o ponto que o Morgado, a gente tava discutindo aqui, que essa história que tá, obviamente, é o que ele falou, ele quer já ir pro centro lá, o Valdemar, porque, vamos lá, o Salles foi rifado. Salles saliu. Já era. Sim. Agora estão falando que vai vir o Nunes. E vai ser apoiado. O Nunes vai ser apoiado por eles. Como é que é o Antônio Nunes. Certo? E talvez venha a Siqueirinha aí. Não vem. Siqueirinha daqui a pouco é nosso convidado. Nossa, Siqueirinha vem aí. Calma. Não vamos perder a linha de raciocínio. Nosso convidado próximo. A gente tá falando de uma história que o Valdemar, como o Morgado colocou, tá pulando pro centrinho, que é o mais moderado. Sempre foi. Que é um moderadinho. Do centrão. Que é o gostosinho. Mais fácil de negociar, né? Mas o Bolsonaro é o cara que coloca todo mundo que elegeu um monte de gente e tá do lado do Valdemar. Qual que é? Mas na hora que caçar, se pegar ele tirar, pula. ele fala assim... eu tentei, mas não consegui. Você acha que ele vai pular do cavalo? Hoje ele já se fala assim, não foi bem assim, né? O Valdemar Costa Neto, ele fez veja bem. Ele fez o Veja Bem hoje. Ele já fez o Veja Bem. Mas assim, ele já fez um acordo com o Ricardo Nunes. Sim. E é isso aí. E aí já... Mas pra São Paulo... isso é Boulos prefeito. Pra São Paulo... O que mais me preocupou foi a fala dele do Deltan. Não foi nem ele fazer o acordo com o Ricardo Nunes.
Porque, na verdade, o Boulos é um candidato forte. Você vê, ele foi pro segundo turno aqui em São Paulo. Mais votado, deputado mais votado. O Ricardo Nunes, num segundo turno, ele inspira menos paixões do que o Salles. Exatamente. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, num segundo turno entre Boulos e Ricardo Nunes, eu acho que não vai acontecer esta reação do anti-bolsonarismo que aconteceu na eleição presidencial. É uma leitura do momento, é a leitura que eu faço deste momento. Sim. Tá? É a leitura que eu faço deste momento. Isso é o que aconteceria se fosse o mesmo caso. Eu acho o Salles muito melhor, mas pensando no jogo eleitoral... Que seria o mesmo caso se fosse no governo. O Tarcísio é um cara mais tranquilo, mais Exatamente. ponderado. E se fosse se fosse o Bolsonaro, por exemplo, o Boulos poderia ter ganhado em São Paulo. No estado eu não sei porque o interior de São Paulo, mas a capital o interior de São Paulo é de muito valor. A capital a capital preocupa porque ela já elegeu Irundina, ela já elegeu Martaxa. Ela já elegeu o Haddad, o Pita. E se o Pita não fosse, a verdade. Exatamente. O Pita é o melhor prefeito que São Paulo já teve. Exatamente. Então a capital ela é complicada. Então a gente precisa de alguém com menos paixão para estar num segundo turno com um louco feito o Guilherme Boulos. O Datenão e o Datenão. O Datenão vai de vice, eu queria ir de vice do Boulos, mas eu acho que ele vai preferir. Você acha que ele vai pegar a Batatinha lá para vice? A Batatinha é a maior rival do Boulos. Maior rival. É o pesadelo do Boulos. Porque é ela que vai tirar o voto do Boulos. Não, mas ela vai ser vice dele, não vai? Não vai ser, vai ser vice, duvido. Não vai. É tipo Dória e o Moro. Ninguém vai aceitar, né, ficar um vice do outro. Eu duvido. Chapateiro. Eu realmente duvido. O coração da Batatinha bateu forte e ela acha que ela é muito maior do que realmente é. Então, eu acho que ela não entra de vice nem a pau. Olha, eu conversei com isso, sobre esses cenários, com o Gilberto Kassab. Caçabão manda. Caçabão, ele é o Zidane. Ele toca a bola pra tudo que é lado. Ele me disse isso. Que a Tabata é a maior rival do Boulos. Não porque ela vai ganhar, mas porque divide o voto. Exatamente. Ela vai diluir o eleitorado dele. Agora, vamos puxar aquela questão que a gente estava falando há um tempo atrás a respeito da direita. Porque a gente vê a direita sempre buscando o protagonismo, né? A direita, ninguém quer ser vice, todo mundo quer estar lá em cima. E a gente viu agora a respeito das manifestações, né? Uns convocaram, depois desconvocaram, falaram, esperaram o que o Bolsonaro vai falar. Só que agora não é hora. Qual que seria a hora para a direita se unir? Se não agora, vai esperar quem? Só quando chegar na hora do Nicolas ou chegar na hora de quem? Para a direita realmente se unir. Tem como a direita se unir, mesmo discordando? Porque a gente não concorda nem com a nossa mãe, né? Tem, claro que tem. E como fazer isso? Depende deles lá? Ela tem que se unir primeiro. Cada um tem que se unir em torno da ideia de direita. Não de um líder de direita. Exato. Porque quem se une em torno de um líder... Isso é comunismo. Exato. Né? A besteira que o líder faz, você segue, porque essa é a ideia de união. E qual é a ideia de união da direita? Não é o líder. É a pauta. Exato. É a realização. Cada um poder... Eu falo que o ser humano, eu falei isso no Pingos anteontem, ele tem 3 prioridades na vida. Quais? O que mede uma democracia? Que mede? É o sucesso do seu povo poder... São os 3 Cs. Tá. Comer, cagar e crescer. Bonito. Todo mundo precisa. Não, comer porque ninguém pensa em nada, tendo que se preocupar com o que comer. Perfeito. Segundo, que se você não tem saneamento básico, você não tem dignidade nenhuma. Sim. Terceiro, crescer. Crescer você ter ambição. Né? Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou desenvolver, eu vou ser alguém na vida. Incrível. A esquerda, ela só se preocupa com o primeiro C. E quando consegue realizar ainda. Porque os outros 2 Cs... Eles dão ideias próprias às pessoas. E as pessoas não podem ter ideias próprias. Elas não vão ficar mais unidas em torno daquela liderança, daquela massa igualitária. Então isso é muito triste. Deixa que eu pense por você. Então a direita ela tem que se unir em torno dessas pautas. E como é que uma pessoa crescida, numa situação como essa, interpreta? Como é que se quer exigir do Bolsonaro, que está para ser julgado? Está para ser julgado no TSE.
Está sendo apontado a CPMI do 8 de janeiro, está querendo pôr na reta do Bolsonaro. Sim, a relatora, Elisiane Grama. Sim. Grama? Não, é Gama. Ela quer já ver tudo que o Bolsonaro falou para dizer que ele foi o responsável pelo povo nas ruas. Quem é o acelerado? Quem é o imbecil? Quem é a jumentalha que quer que o Bolsonaro se manifeste por manifestação popular, estando no tribunal, estando com julgamento marcado, estando na reta de uma CPMI? É muita estupidez, muita imbecilidade querer exigir isso. E outra coisa, a direita, porque ela é mais esclarecida do que essa ideia da esquerda, que é estar em torno de um líder. Quando você está em torno de um líder, a sua união se dá por conta de um líder, você não contesta o líder. Certo. Sim. É o líder que contesta você, que te comanda. A direita, ela tem que aprender o seguinte. Ela tem que aprender a questionar o líder. Sim. E quem é o líder? É o presidente? É uma figura? Não. O líder é todo aquele que foi eleito com o voto da direita. Portanto, se hoje, esse mês, os congressistas vão bater ponto 6 dias no mês. Já pensou? Ganhar gostoso. 40 pau para ir bater ponto 6 dias no mês? Maravilhoso. É maravilhoso. Fora é maravilhoso. Então, a direita ela tem que desafiar a direita que está no Congresso a fazer alguma coisa efetiva. Sim. Efetiva. Porque tem gente que fez o seguinte, tem gente que pediu, por exemplo, a reversão da cassação do Deltan, lá no Twitter. Não, no Twitter todo mundo pede. No Twitter mas teve um deputado que é muito famoso, um dos mais votados, que foi na primeira instância da Justiça Federal. Ora, faça-me o favor. Corda, né, meu? Isso é gastar. Você pode ter 32 assessores, você não contrata um advogado que preste, você está rasgando o dinheiro do pagador de imposto. Ô Pavinato, mas você não acha que às vezes esse tipo de galera não faz esse movimento todo, esse alarde todo, que a gente acabou de falar do Twitter, que não é apenas, única e exclusivamente para postar nas redes sociais? Porque todo esse exemplo que você deu realmente é sensacional, porque a esquerda ela tá unida em prol de um cara. Isso é mais fácil, na prática é mais fácil. Cara, ele manda todo mundo embaixo da minha asa, quem sair daqui eu piso em cima, acabou. Só que a direita, o Morgado sempre questiona isso aqui. Tá todo mundo correndo, um para cada lado, uns querendo aparecer, outros perdidos. Então, assim, ó, você não acha que realmente ou que apareça um, ou pelo menos alguns, que tipo assim, galera, é o seguinte, esse é o caminho. Se a gente não for por aqui, vai ser que nem o Emílio fala, 30 anos disso. Exatamente. As nossas lideranças têm que nos fazer refletir. Esse é o primeiro ponto. Porque não adianta a gente ter um líder igual da esquerda só pra gente se unir. O que adianta ter uma união só pra eu ter o rótulo de direita, mas eu tenho a mesma essência que a esquerda? Então aí acabou esta ideia macro, né? Que é uma ideia bastante grosseira hoje em dia, direita e esquerda. Então a gente pensa num modelo pós-Guerra Fria. Se a gente for se entregar da mesma maneira que a esquerda se entrega para um líder, não tem mais sentido eu dizer que eu sou de direita. Não tem mais sentido. Mas é importante, sim, que nós passemos a dar valor a quem nos faz refletir. E a quem nos lidera porque valoriza a individualidade de cada um. Boa. Não porque exige da individualidade de cada um. Exatamente. Né? Porque ensina que você tem que... respeitar a tua individualidade e a individualidade do outro, que cada um faz o que quer da sua vida desde que não prejudique o outro. E parte daí a liberdade econômica. Sim. E parte daí todas as outras liberdades. Porque se você começa a querer uniformizar as pessoas, você vai uniformizar discurso, você vai uniformizar o humor. Perfeito. Total. Você vai uniformizar tudo. Então a liderança da direita ela tem que se diferenciar da liderança da esquerda no fato de que ela não pode exigir uniformização do seu público, mas ela precisa provocar a valorização em cada um, da individualidade de cada um e de cada um que está dentro desse grupo. Muito bom. Cada um no seu quadrado, ninguém no seu redondo. É isso que a gente tem que fazer. Cada um no seu quadrado, ninguém no seu redondo. Perfeito. Foi você que fez essa frase? Essa frase eu bolei. Parabéns. Obrigado. Ó, o @Pavinato aqui é o Instagram do Pavinato, que tá no Linha de Frente. Um cara espetacular, nosso professor querido. Só aula. Ele trabalha demais. Por isso que a gente vai liberar ele aqui.